Algumas pessoas gostam de ser o centro das atenções no ambiente de trabalho e nem sempre agem com a seriedade que o local exige. É preciso tomar cuidado aí com a intimidade, por exemplo, com o chefe e até com o tom de voz entre os colegas. As gafes podem prejudicar um funcionário. Nós vamos conversar com a psicóloga Fernanda Schreider, que é coordenadora de carreiras. E o mundo das gafes é interminável, né, professora? Com certeza. É ilimitado. Sim, eu falo, quem não comete gafe, né? Sim. Dificilmente a gente não comete. A gente tem que saber que tipo de gafe que a gente pode cometer, né? Porque o que é a gafe na realidade, né? É uma ação ou um ato inapropriado para aquele local, para aquela hora, né? Que acaba tendo um comportamento inadequado. Então, se você tem comportamento inadequado no ambiente de trabalho, você pode ter problema. Por exemplo, vamos começar no ambiente de trabalho. O que é muito ruim que todo mundo, que é um desastre para a equipe inteira? O falar alto, por exemplo. Quais Sim, exemplos? hoje os escritórios estão cada vez mais compartilhados. O que Sim. significa isso? Estão cada vez mais abertos. Uhum. Então, alguém que atende o telefone começa a falar muito alto, aquele colega está trabalhando de forma concentrada, isso já vai prejudicar ali o trabalho do colega. Né? Às vezes aquela pessoa que vai tomar o cafezinho, em vez de ficar 5, 10 minutos, acaba ficando meia hora e acaba esquecendo um compromisso, isso também é tipo de gafe, porque a pontualidade é um compromisso, é um respeito com o outro. Então, a gente tem várias gafes no ambiente de trabalho. Mandar e-mail errado também acontece, às vezes a pessoa vai com aquela pessoa que mandou o último e-mail e acaba Falando mandando. mal da pessoa, às vezes, né? Muitas vezes. Né? Acontece muito isso, É. não só dentro da empresa, a pessoa às vezes está atrás e acaba ouvindo, ou num happy hour, né? Sai do trabalho e vai conversar e começa a falar mal da empresa e esquece que no dia seguinte está todo mundo lá trabalhando. São vários comportamentos inapropriados. Outro famoso é o piadista, né? Sim, tem Aquele muito. que ninguém suporta mais e continua fazendo. Exatamente. Ele tem que entender que tem que ter respeito e bom senso dentro do ambiente organizacional. Porque às vezes algumas pessoas, elas são mais comunicadoras e querem fazer graça com tudo. E não tem como você fazer graça com tudo. A gente está no ambiente profissional. E às vezes a intimidade leva à questão da piada. Então ele tem que saber o local que ele está também. Mas essa pessoa ela não percebe que ela comete gafes, porque tem gente que comete muitas, né? A pessoa não percebe. Tem gente que percebe e tem gente que não, porque às vezes pelo próprio comportamento de ser o piadista e de achar que isso é natural. Né? Então, eu acho que vai muito da autoanálise, da percepção da pessoa. É ela que tem que refletir sobre o comportamento dela. Então, se eu tive um comportamento que o meu colega não gostou, para e penso. O que talvez aconteceu? Será que eu gostaria que alguém tivesse esse comportamento comigo? Então, geralmente acontece isso. A pessoa, às vezes, ela não percebe ou percebe e continua porque para ela aquilo é natural. Agora, é bom chegar nessa pessoa e falar claramente, de uma forma isolada, talvez, fora do grupo. Sim, eu acho que a transparência e a questão da ética ali é sempre a melhor alternativa para você dar um feedback, que é um conselho, uma orientação para a pessoa. Demonstra o comportamento, né? Olha o que você fez. Olha como que a outra pessoa ficou. Qual que seria o comportamento mais apropriado, mais adequado para esse ambiente de trabalho? Então, eu acho que é muito disso, chamar a pessoa e mostrar o que tipo de comportamento e a consequência que aquele comportamento, ou que aquela fala, ou que aquela brincadeira trouxe de consequência. A senhora falou uma coisa muito interessante, que as empresas estão cada vez, né, mais abertas, até as salas dos chefes, né, ficam no mesmo ambiente. Muitas empresas estão assim, né, Sim. com vidros, não é isso? Verdade. Então, alguns comportamentos, por exemplo, vamos lembrar alguns, a senhora estava contando que tem vários. Chegar e sair beijando todo mundo, e beijar o chefe, intimidade com o chefe, isso tudo é gafe? Depende da cultura da empresa, né? Então, o que é a cultura da empresa? São os valores, as crenças, os costumes. Então, tem empresa que, às vezes, ela é mais liberal nesse sentido. As pessoas não têm problema, você pode se relacionar com todo mundo. Agora, tem cultura, às vezes, que é mais rígida. Então, aquela pessoa, às vezes, que tem um cargo, ele só pode falar com o superior imediato, ele não pode falar com o diretor da empresa. Então, eu acho que depende muito da cultura. Mas tudo, eu acho que vem tudo, Isabela, do bom senso. Né? Então, eu acho que o bom senso, o respeito. Então, por mais que a cultura possa ser totalmente liberal, as pessoas às vezes vão trabalhar de bermuda, não tem problema nenhum, mas se às vezes é o outro colega que está numa reunião, ou está no telefone, ou está concentrado, eu tenho que ter o bom senso e às vezes não incomodar naquele momento. Ele está sendo reparado, né, ao longo do período aí, dessas demonstrações todas, porque o ambiente se torna improdutivo, né? Sim. Claramente, né? Dependendo da empresa, como a senhora frisou. Isso, eu acho que tem duas consequências que são bem
que acaba em muita questão das gafes? A questão da imagem. Hoje a gente tem a questão da imagem, não só da vestimenta, mas do nosso comportamento. E, às vezes, a quebra de confiança também. A pessoa, às vezes, ela acaba perdendo a confiança, não vai contar as coisas, ou vai evitar aquela pessoa. Então, tem muito isso. E o que a gente fala sempre, né? Hoje, a qualificação ela não é suficiente para você ter o sucesso profissional. As competências comportamentais, a forma como você se comporta, a forma como você se relaciona, que vai garantir o sucesso ou não. Então, tem que prestar muita atenção no comportamento também. É o que o Arthur disse, então, a pessoa está sendo olhada o tempo inteiro, O tempo todo, em todos os sentidos, as competências técnicas, as comportamentais, a forma de se relacionar. Sim. E é isso que vai garantir ou não a permanência dela naquele emprego e o crescimento dela também. Às vezes até não dar bom dia para um colega é gafe, né, não? Sim, é questão de educação também, né? A educação entra, Com certeza. É. Porque a questão da educação, ela está no senso comum. E a partir do momento Sim. que a pessoa ela não tem a educação, ela está cometendo uma gafe também. Muito interessante. Obrigada. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.